Às 7h58 da manhã de 26 de dezembro de 2004, 30 quilômetros abaixo do fundo do Oceano Índico, uma fissura de 1.600 quilômetros rasga a crosta terrestre em questão de minutos. A energia liberada equivale a 23.000 bombas atômicas de Hiroshima. Horas antes, as praias da Tailândia estavam lotadas. Era o dia seguinte ao Natal. Turistas de dezenas de países tinham reservado resorts em Phuket, Khao Lak e Phi Phi. O mar estava calmo. O terremoto de magnitude 9,1 dura entre 8 e 10 minutos. É o terceiro maior já registrado na história da sismologia. O fundo do oceano se desloca verticalmente até 15 metros em algumas regiões. Em Phuket, turistas na praia começam a notar algo incomum. O mar recua dezenas de metros em poucos minutos. Peixes ficam presos na areia. Pessoas se aproximam para ver. Tilly Smith tem 10 anos e está na praia com sua família. 2 semanas antes, em sua escola em Surrey, na Inglaterra, ela havia assistido a uma aula sobre tsunamis. Ela reconhece o que está vendo. Tilly avisa sua mãe. A família alerta a gerência do Hotel Marriott. O hotel evacua a praia imediatamente. Cerca de 100 pessoas sobem para o segundo andar do edifício antes que a onda chegue. No Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, em Honolulu, os sismógrafos detectam o terremoto às 7h59. O sistema envia alertas para países ao redor do Pacífico. O Oceano Índico não tem sistema equivalente. Em menos de 2 horas, ondas de até 30 metros atingem as costas de 14 países. Mais de 227 mil pessoas morrem. A pergunta que fica é, com um sistema de alerta funcionando desde 1949 no Pacífico, por que o Oceano Índico não tinha nenhum? São 8h18 da manhã de 26 de dezembro de 2004. A primeira onda atinge a costa de Banda Aceh 20 minutos após o terremoto. A cidade fica a apenas 60 quilômetros do epicentro. A onda chega a Banda Aceh com altura de 15 a 20 metros. Ela avança 4 quilômetros para dentro do continente em menos de 30 minutos. A velocidade na linha de costa é estimada em 45 quilômetros por hora. As vilas costeiras de Lokangar, Lampuk e Leupung são apagadas em questão de minutos. Em Lampuk, a população era de 7.500 pessoas antes do tsunami. Após a onda, menos de 200 sobrevivem. Rizal Nurdin é o governador de Aceh. Ele está em Banda Aceh quando a onda chega. Nurdin perde membros da própria família naquele dia. A mesquita Baitur Rahman, no centro de Banda Aceh, permanece de pé. Centenas de pessoas sobem ao telhado e sobrevivem. O edifício se torna um ponto de referência nos primeiros relatos de sobrevivência. Enquanto Aceh é destruída, as ondas cruzam o Oceano Índico em direção à Tailândia. A praia de Khao Lak, ao norte de Phuket, recebe a onda às 9h55, hora local. O hotel Sofitel Magic Lagoon fica a 200 metros da costa. Turistas filmam a chegada da onda com câmeras amadoras e celulares. As imagens mostram uma parede de água escura avançando sobre a praia. Pessoas correm, mas a maioria não tem tempo. Petra Nemkova, modelo tcheca de 25 anos, está na praia de Khao Lak com seu namorado, o fotógrafo britânico Simon Clark. A onda chega sem aviso enquanto os dois estão no terraço do bungalô. Clark é arrastado imediatamente. Nemkova agarra um tronco de palmeira. A força da água fratura sua pelve em vários pontos. Ela permanece agarrada à árvore por 8 horas, parcialmente submersa, até ser resgatada. Simon Clark não é encontrado com vida. Seu corpo é localizado dias depois, a vários quilômetros da praia. Clark tinha 34 anos. Nate Burkles, designer americano de 33 anos, está em Sri Lanka com seu companheiro, o fotógrafo Fernando Bengoechea. Os dois são varridos pela onda em Unawatuna. Burkles se agarra a um poste elétrico. Burkles sobrevive. Fernando Bengoechea desaparece. Seu corpo nunca é encontrado. Burkles tinha chegado ao Sri Lanka 2 dias antes do tsunami. Em toda a faixa costeira de Aceh, câmeras de circuito interno e câmeras portáteis registram a destruição. O material é transmitido por satélite para emissoras ao redor do mundo ainda no dia 26.
Pela primeira vez na história, um desastre natural é documentado em tempo real por testemunhas civis. Às 11 da manhã, o Dr. Waverly Person, do USGS, confirma publicamente a magnitude 9,1 do terremoto. Ele alerta que tsunamis secundários ainda são possíveis. Naquele momento, as ondas ainda estão em trânsito em direção à Índia, Sri Lanka e Maldivas. Às 10 da manhã de 26 de dezembro, a onda chega ao Sri Lanka. O país está a 1.600 quilômetros de Banda Aceh. 2 horas separam os dois eventos. O Queen of the Sea circula na linha costeira de Colombo para Gali. São 1.500 passageiros a bordo. A onda atinge o trem em movimento às 9h55. Os vagões são arrastados pelos trilhos. O Queen of the Sea se torna o maior desastre ferroviário da história. Mais de 1.700 pessoas morrem nesse único evento. Os corpos são encontrados ao longo de 3 quilômetros de costa. Nate Berkus está no hotel em Unawatuna, Sri Lanka, quando a onda entra pelo lobby. Ele e Fernando Benguetia são arrastados para a rua inundada. Berkus agarra um poste de energia elétrica. Berkus perde Benguetia de vista quando a segunda onda chega. Ele passa horas dentro e fora das águas. Benguetia nunca é encontrado com vida. O corpo é localizado dias depois. No sul da Índia, a onda chega à costa de Tamil Nadu às 9h30. As praias de Chennai, Nagapattinam e Cuddalore são atingidas simultaneamente. Pescadores que saíram ao mar antes do amanhecer não têm para onde ir. Em Nagapattinam, a onda penetra 4 quilômetros terra adentro. A cidade tem 90.000 habitantes. Mais de 6.000 pessoas morrem somente nesse distrito. É o ponto mais atingido da Índia. Crianças são separadas das famílias nas primeiras horas. Em Sri Lanka, centenas de crianças são recolhidas sozinhas por equipes de resgate. Muitas não sabem seus próprios sobrenomes. Algumas têm menos de 3 anos. O UNICEF registra mais de 1.500 crianças desaparecidas só no Sri Lanka nas primeiras 72 horas. Famílias publicam nomes em papéis colados nos muros dos hospitais. Os corredores ficam cobertos de listas manuscritas. A onda não para na Índia. Ela continua cruzando o Oceano Índico em direção a oeste. Viaja a 700 km por hora. Às 15 horas, chega à costa da Somália. Em Rafun, na ponta nordeste da Somália, aldeias de pescadores são varridas. O país está em guerra civil há 13 anos. Não há governo central, não há sistema de alerta, não há registro oficial de mortos por semanas. A onda viaja 5.000 quilômetros desde o epicentro, antes de chegar à Tanzânia. Mata de pessoas na costa leste africana. O Dr. Ted Murty, oceanógrafo especialista em tsunamis, confirma que é o único evento registrado a matar pessoas em 3 continentes distintos em um único dia. Ao final do dia 26, 14 países registram mortes. A Indonésia tem 167.000 mortos. Sri Lanka, 35.000. Índia, 18.000. Tailândia, 8.000. O número total ultrapassa 230.000 pessoas em menos de 8 horas. Kofi Annan, secretário-geral da ONU, declara o desastre como o maior desafio humanitário da história moderna. O secretariado em Nova York mobiliza todos os agentes disponíveis. Nunca antes uma resposta internacional foi acionada nessa escala em tão pouco tempo. Nas primeiras 48 horas após o tsunami, a contagem de mortos ultrapassa 100.000. Os números chegam fragmentados: 50.000 na Indonésia, 30.000 no Sri Lanka, 15.000 na Índia. Cada atualização é maior que a anterior. Em 29 de dezembro, Kofi Annan declara o tsunami a maior crise humanitária da história moderna. A ONU lança um apelo emergencial de 977 milhões de dólares. É o maior pedido de socorro já feito pela organização até aquele momento. Em Banda Aceh, as equipes de resgate enfrentam uma tarefa impossível. Corpos estão enterrados sob toneladas de escombros, presos em manguezais e arrastados para o mar. O governador Rizal Nurdin estima que 80% das áreas costeiras de Aceh foram destruídas. O presidente indonésio Susilo Bambang Yudhoyono visita Aceh em 28 de dezembro. Ele encontra uma província irreconhecível.
A contagem final de mortos na Indonésia chegará a 167 mil pessoas. Outros 37 mil permanecem desaparecidos para sempre. O UNICEF documenta mais de 35 mil crianças órfãs somente na Indonésia. Nas semanas seguintes, organizações de direitos humanos emitem alertas sobre tráfico de pessoas nas zonas de desastre. Na Indonésia e no Sri Lanka, crianças desacompanhadas desaparecem dos abrigos temporários. A resposta humanitária internacional mobiliza 14 bilhões de dólares em doações de governos e cidadãos. É a maior operação de socorro da história. Mais de 160 países contribuem com fundos ou pessoal. Ainda assim, em Aceh, o acesso a aldeias isoladas leva semanas. O Dr. Waverly Pearson, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, publica sua análise em janeiro de 2005. O terremoto de Sumatra liberou energia equivalente a 23 mil bombas atômicas como a de Hiroshima. Ele desloca o eixo da Terra em vários centímetros e encurta o dia em 2,68 microsegundos. Em março de 2005, uma conferência internacional em Kobe, no Japão, decide criar o Sistema de Alerta de Tsunami do Oceano Índico. O Dr. Tad Murty é um dos especialistas que defende o projeto. O sistema é instalado ao longo de 4 anos, a um custo de 17 milhões de dólares. O número final de mortos chega a 230 mil pessoas em 14 países. É o tsunami mais mortal registrado na história humana. A contagem leva meses para ser concluída. Muitos corpos nunca são identificados. Em Aceh, valas comuns são abertas para acomodar os mortos não identificados. 19 anos depois, os sobreviventes ainda acordam com pesadelos ao som de ondas. Mas nas costas do Oceano Índico, sirenes de alerta agora pontilham as praias. Um memorial permanente aos 230 mil que morreram para que o mundo finalmente aprendesse a ouvir o oceano. Se este documentário fez você refletir, deixe um comentário abaixo com o que mais te marcou. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios.